Jesus também quer entrar no nosso coração, quer, por assim dizer, aparecer para nós, quer estar conosco, ressuscitado, tocando o nosso coração. Talvez você diga que, mas ele não vai fazer isso comigo, porque você note, por alguma razão, que as suas portas estão fechadas, que as portas do seu coração estão fechadas para Jesus. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus tem poder de entrar em portas fechadas. Creia nisso e peça a Ele a graça agora de um arrependimento contrito dos seus pecados. Você que está aqui na igreja, ou você que está em casa, nos ouvindo através dessa transmissão, se você está ainda em pecado mortal, eu quero dizer para você que você não precisa nem esperar esta homilia terminar. Você pode receber o perdão de Deus agora. Você vai dizer, mas padre, como se eu não me confesso, se eu não me confessei? Você pode receber o perdão de Deus agora, se você verdadeiramente pedir a Deus perdão do seu pecado, arrependido de tê-lo ofendido. Não arrependido simplesmente por ter perdido o céu ou merecido o inferno, mas arrependido de coração de ter ofendido a Deus. Olhar para o mistério do Cristo na cruz e ver as ofensas, as chagas e as dores que o meu pecado, eu, meu pecador, me confesso a Deus, eu, pecador, o que o meu pecado fez e ofendeu a Deus. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou descrevendo para você é a graça maravilhosa da contrição perfeita. A contrição perfeita, ela é uma graça de Deus que nós poderíamos comparar ao Cristo ressuscitado que entra nas portas trancadas. Um coração que até então estava no pecado, um coração que até então estava nas trevas, e arrependido, contrito de ter causado a dor e o sofrimento em Jesus pelo seu grave pecado, arrependido com o firmíssimo propósito de não mais pecar, Jesus ressuscitado entra nesse coração que estava de portas fechadas e traz o perdão e traz a graça. Deixa eu explicar para vocês, para que você não fique confuso com o que eu estou dizendo. A Igreja Católica, ela professa clarissimamente que é possível receber o perdão dos pecados graves, até mesmo sem a confissão, por uma contrição perfeita. Deixa eu descrever para você não ficar escandalizado. Quando a pessoa se arrepende do jeito que eu estou descrevendo, e para não ficar dúvida, eu vou descrever outra vez ainda. Quando a pessoa se arrepende desse jeito, não qualquer arrependimento, esse arrependimento que nós chamamos de contrição perfeita, quando a pessoa se arrepende, ela é perdoada na hora. Aí depois a pessoa vai se confessar, e a absolvição dos padres só ratifica aquele perdão que já aconteceu. Já aconteceu. Acontece que nessa contrição perfeita tem que estar o seu propósito de se confessar, de ir ao sacerdote para apresentar esses pecados em confissão. Você vai dizer, padre, mas espera lá, como é que é o negócio? Jesus dá um perdão condicional, e aí Jesus fica esperando para ver se eu vou confessar, e se eu me confesso, aí ele vai e perdoa de vez? Não, não é assim. Quando você tem a contrição perfeita, Jesus perdoa você na hora, não é condicional, é um perdão absoluto. Mas quem está arrependido, veja bem, quem está arrependido está com o propósito de obedecer a Deus em todos os seus mandamentos, sim ou não? E existe um mandamento de Deus que diz, a igreja colocou isso no Concílio de Trento de forma bem clara, um mandamento que diz que nós somos obrigados a confessar todos os pecados mortais na confissão, com o seu número e com a gravidade que eles aconteceram. Então, vamos supor que a pessoa se arrepende com a contrição perfeita, aí depois ela, num momento de revolta, chega e diz, mas eu não vou me confessar. Ela pede o estado de graça outra vez, mas não porque aquele perdão não valeu,
mas porque se recusando de confessar, ela caiu num pecado mortal, que é o pecado mortal de rebeldia, de não querer obedecer o mandamento de Deus, que diz que eu preciso confessar todos os meus pecados mortais, mesmo que eles já tenham sido perdoados na contrição perfeita. Além disso, é muito importante a gente apresentar os pecados mortais na confissão, porque você pode sempre estar em dúvida que você tenha ou não alcançado a contrição perfeita. Então, vamos entender. A contrição perfeita é uma graça. A pessoa recebe a graça da contrição, do arrependimento perfeito. Dentro desse arrependimento perfeito já está o propósito de se confessar apresentando esses pecados. Naquele momento em que a pessoa se arrependeu, a pessoa é perdoada. E então, quando a pessoa tiver a oportunidade, ela vai se confessar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, nestes tempos de pandemia, em muitos lugares, as pessoas não estão tendo acesso ao sacramento da confissão. Então, se você não está tendo acesso ao sacramento da confissão, você pode sempre saber que você será perdoado se você fizer um ato de contrição perfeita. E eu estou ensinando isso para a salvação das almas, para pessoas que estão em hospitais, em UTIs, e que não estão podendo se confessar. Se você tem uma pessoa nesta condição, que está no hospital, mande o vídeo desta homilia para ela. Mande o vídeo desta homilia para uma pessoa que não está tendo condições de receber um sacerdote nesse momento. Se você pode se confessar, é evidente que você vai se confessar. Mas eu preciso ensinar isso para aquelas pessoas que estão em uma situação fechadas, em hospitais, em UTIs, e não têm a consolação dos sacramentos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que isso não é opinião do Padre Paulo, isto é verdadeiramente o ensinamento oficial, a doutrina mais segura da Santa Igreja Católica. No momento que uma pessoa faz um ato de contrição perfeita, o Cristo ressuscitado entra nas portas fechadas daquele coração e dá o perdão dos pecados para essa pessoa. Nessa contrição perfeita está o propósito de se confessar, apresentando esses pecados na próxima confissão. Mas o perdão acontece ali, naquele momento. Vamos então entender o que é essa contrição perfeita. Quando você está arrependido dos seus pecados, com firme propósito de não mais repetir esses pecados, você se apresenta no confessionário. Mas pode acontecer que as pessoas que vão para o confessionário não tenham uma contrição perfeita. Pode acontecer que as pessoas que vão para o confessionário tenham somente uma contrição suficiente, uma contrição que não foi perfeita, que não perdoou ainda todos os pecados. Então, o que é que faz a confissão? Pega aquela contrição imperfeita, porém suficiente. A pessoa se arrependeu porque perdeu o céu, mereceu o inferno e viu que aquilo lá é contra os mandamentos de Deus. Ela está com propósito, não quer mais ofender a Deus, etc, etc. Então, aquilo lá, o sacramento pega e ergue aquela contrição imperfeita até o suficiente para perdoar. Mas por que é que as contrições são imperfeitas? Porque a pessoa, além de se arrepender de ter perdido o céu, merecido o inferno, transgredido os mandamentos de Deus, perdido o estado de graça, apesar da pessoa ter um firme propósito de não mais pecar, infelizmente, um número grande de pessoas, quando se arrepende, não se arrepende verdadeiramente de ter ofendido a Deus. Aqui que está a coisa da contrição imperfeita. Você enxergar verdadeiramente que ofendeu a Deus, que é tão bom e que é digno de ser amado. Peça a Deus a graça agora. Seja qual for o seu estado, se você está em estado de graça ou não, peça a Deus a graça agora de enxergar com o fundo da sua alma que com os pecados graves você ofendeu a Deus, você cuspiu no rosto de Jesus, que é tão bondoso, e olhe para Jesus, para o rosto ensanguentado dele, o rosto escarrado por você,
e diga: Jesus, me perdoa. Como Verônica, pegue um lenço e queira enxugar o rosto de Jesus e dizer: Jesus, eu prometo, eu não vou voltar a vos ofender. Jesus, eu vos ofendi gravemente. Eu ofendi vossa santa face com meus pecados. Meu irmão, minha irmã, se você fizer esse exercício espiritual de rezar e dizer: Jesus, eu vos ofendi, eu quero reparar essa ofensa, eu ofendi a vossa divina majestade, eu ofendi a vossa bondade, eu mereci o inferno, Jesus, mas vós sois tão bom que quereis correr ao meu encontro para me dar o céu de presente. Esse arrependimento é a contrição perfeita, e ela abre as portas fechadas do seu coração para que o Cristo ressuscitado toque com a sua graça e lhe dê o perdão e lhe dê o arrependimento. Você então recebe o perdão. O perdão verdadeiramente acontece. Vocês entendam que eu não estou desprezando o sacramento da confissão, e nem estou dizendo para as pessoas que podem se confessar que agora, faça um ato de contrição perfeita e entra na fila da comunhão. Eu não estou dizendo isto. Se você está em pecado mortal, mesmo que você veja que fez uma contrição perfeita, para se aproximar da Eucaristia, procure um sacerdote, se você tem possibilidade de ter esse sacerdote à disposição. O que eu estou dizendo aqui é algo para ajudar as pessoas que não têm o sacerdote à disposição, e para você que tem o sacerdote à disposição, ficar também com a sua alma em paz. Vamos supor, você pecou de noite, e você vai passar aquela noite aflito, porque pode morrer, e não tem um sacerdote naquele momento. Faça um ato de contrição perfeita. Deus perdoou você. De manhã cedo, vá lá, busque um sacerdote e se confesse. Mas saiba, você já foi perdoado lá quando você fez a sua contrição perfeita. E ao buscar o sacerdote, você está simplesmente sendo humilde e obediente e fazendo aquilo que manda a Santa Igreja Católica, que é que nós temos obrigação, por instituição divina, a obrigação de apresentar os nossos pecados graves na sua quantidade e nos seus agravantes para o sacerdote. Mas aqueles que não têm um sacerdote em qualquer momento, na hora de uma viagem, no momento de um desastre, no momento em que você vê que a morte está ali, como de tocaia, como uma armadilha, pronto para dar a emboscada, pronta para dar o bote, quando você vê a morte às suas portas, e não somente nesses momentos, mas principalmente nesses momentos, faça um ato de contrição perfeito. Jesus, eu vos ofendi. Olhe para o rosto ensanguentado de Cristo, chagado, escarrado, batido, dilacerado. Olhe para a sua fronte coroada de espinhos. Olhe para aquele olhar doce e manso, bendito e misericordioso de nosso Senhor, que quer perdoar e só está esperando que Judas se transforme em Pedro arrependido. Só está esperando que nós nos arrependamos para nos perdoar, para nos dar a graça do perdão. Meus queridos, essa é a ocasião maravilhosa que nós podemos realizar a contrição perfeita. Não é somente arrepender dos pecados por ter perdido o céu e merecido o inferno, por ter desobedecido a Deus simplesmente, mesmo que você tenha firme propósito. É necessário incluir nesses propósitos todos e nesse arrependimento, o arrependimento profundo de ter ofendido ao bom, manso e humilde Jesus, ao nosso Deus de misericórdia. Nesse arrependimento, meus irmãos, as portas fechadas do nosso coração recebem o Cristo ressuscitado, que envia o Espírito Santo, toca e nos dá de volta a graça santificante. Então, novamente eu repito, se você tem algum doente que está em um hospital, em tantos lugares desse mundo, que não tem a possibilidade de receber o sacerdote, envie essa homilia para essa pessoa. Envie, para que a graça de Deus triunfe e muitas almas sejam salvas pela graça especialíssima e maravilhosa da contrição perfeita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.